Quando a gente fala de caixa para uma empresa, e eu faço gestão de empresas, então eu sei que num país como o nosso, onde a gente tem um alto índice de concorrência, nós temos aí uma carga tributária elevada no Brasil, nós temos hoje, o empresário está vivendo com mão de obra despreparada, cada vez mais despreparada, nível de concorrência desleal, né? Então a gente sabe que qualquer brecha que hoje o empresário puder trabalhar para poder maximizar o seu lucro e melhorar sua sua geração de caixa é extremamente importante. Então, eu vivo orientando o empresário a aumentar o faturamento, melhorar a margem de lucratividade, reduzir os seus custos administrativos e operacionais, e não podia ser diferente a gente olhar para a parte tributária, né? E aí, Vitor, você que daqui a pouco nós vamos falar do Sistema S, que é o objetivo principal do nosso tema aqui, né, que é essa questão do julgamento que vai ter sobre o Sistema S. Vamos detalhar um pouquinho dessa informação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a parte tributária hoje tem sido importante em diversos aspectos para a geração de caixa das empresas. Você que lida com diversas empresas de diversos tamanhos aí no mercado. Marcelo, hoje, os profissionais, né, os donos de empresa, eles acabam muitas vezes se preocupando em diminuir custo operacional, né, aumentar a lucratividade do negócio dele, aumentando o preço dos produtos, né? Então, assim, ele está preocupado em comprar, em vender, funcionário que falta, tocar a operação, e muitas vezes, né, ele nessa labuta, nesse trabalho, ele acaba esquecendo um pouco da parte tributária. A parte tributária hoje é essencial para a lucratividade do negócio. Se ele não estiver atento à parte tributária, pode afundar a empresa, né? Porque ela come a margem de lucro, né? Então, assim, hoje, a JVS Consultoria ela se especializou para identificar, nós vamos direto no foco, né? Porque entendemos, né, os segmentos onde geralmente o dinheiro acaba se perdendo, né? Então, hoje, praticamente, os empresários acabam rasgando o dinheiro com as próprias mãos, jogando na lata do lixo, sem perceber. Então, com o trabalho da revisão tributária, nós conseguimos identificar esses valores, tá? E trazer hoje para o fluxo de caixa de cada empresa. Então, ali acaba maximizando, né, a lucratividade e trazendo ali um conforto mais ali na parte financeira. Antes da gente falar do Sistema S, entrar nessa pauta, você falou de um ponto muito importante. Quando a gente fala de jurídico, né, existe um medo muito grande dos empresários, né? A gente sempre fala, mas se eu fizer qualquer tipo de trabalho, eu vou chamar fiscalização. Mas se eu, de alguma forma, me tomar algum crédito, quantos anos eu tenho direito de tomar crédito? Isso é legal, não é legal? Isso é correto, não é correto? Porque existe sempre uma dúvida muito grande do que pode e do que não pode. Lógico que tem coisas que não é permitido, mas queria que você falasse um pouquinho juridicamente, né, desses pontos, sem usar o juridiquês, tá? Mas vamos lá, complementa para a gente. Eu vou tentar não falar jurídico, que o advogado acaba sempre falando, por mais que tente. Mas vamos lá, quando o empresário vem e fala assim, nossa, eu tenho medo da Receita Federal vir e fazer uma coisa quando eu fizer isso, é um mito. Porque o direito, ele está ali para socorrer o empresário, está ali para socorrer todo mundo. Tem uma frase acadêmica que a gente aprende logo no começo, que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, o direito ele existe para você usufruir dele. Então, quando você vai lá e movimento judiciário, você vai atrás de um crédito que você tem direito, a Receita vai vir atrás de você por causa disso? Não. A Receita não vai vir aqui porque você não está cometendo nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, você está só exercendo o que a lei determina. Então, quando você vem lá e apura um crédito, apresenta a base legal para a Receita Federal, por que ela iria atrás de você em outras situações? Ela não iria, porque você está apresentando a base legal e você só está exercendo o seu direito, que é líquido e certo. Então, não existe esse medo. E aí você perguntou quanto tempo eu posso buscar esse crédito. O Código Civil ele fala sobre a retroatividade do crédito que você pode pegar, e são 5 anos. Então, quando você vai fazer a revisão tributária e você vai pegar esse crédito, você pode fazer pelos últimos 5 anos, e aí você recupera o valor que você pagou a maior, ou pagou indevidamente pelos 5 anos passados.
Cara, é muito louco isso, porque quando a gente fala de 5 anos, e é aquilo que nós estamos falando, o Vitor estava comentando aqui, né? E mais do que nunca, quando você olha a questão tributária, e se por algum motivo, seja por um entendimento, seja por uma mudança de parametrização, é muito comum ver erro, que não é, porque às vezes é muito, as pessoas acham, mas o meu contador errou. Não, não é nem questão só de erro da contabilidade. Às vezes mudou a parametrização, houve uma mudança na questão do alíquota do RAT, por exemplo, que é muito comum às vezes ver que houve uma alteração e o cara foi lá e não parametrizou direito, na época que mudou o regime de tributação da empresa, ou qualquer outro tipo de parametrização que deveria ter sido feito, mudou o software, não parametrizou direito, e aí não tem nada a ver com contabilidade, tem a ver com TI, com tecnologia, com a pessoa do próprio sistema, ou até mesmo o próprio entendimento, porque a lei muda todo dia, né? Todo dia tem uma alteração, todo dia tem um entendimento, tem um julgamento diferente. Então, ter um acompanhamento tributário, aí eu sempre falo que as empresas deveriam olhar para o jurídico preventivo. Né? As pessoas olham um advogado como despesa, ou contratam o advogado depois que deu a merda, né? Ao invés de procurar um advogado com jurídico preventivo, seja ele civil, trabalhista, seja ele tributário, porque você faz uma análise na sua empresa, valida os créditos passados e evita de estar recolhendo errado para o futuro, porque automaticamente vai vir dinheiro para o bolso, né, Vitor? Exatamente, Marcelo. E muitos empresários, eles acabam ali de alguma forma tendo um receio de fazer o trabalho. Sabe por quê? Porque, como o doutor falou ali, um receio de ser fiscalizado, algo desse tipo. E como o doutor comentou, isso não acontece. Se existe alguma coisa irregular, muitas vezes é como a empresa está agindo hoje. O objetivo da consultoria tributária é justamente organizar a empresa, mostrar onde precisa ser melhorado. E precisar ser melhorado, ele acompanha com a economia. Né? Então, assim, dentro dos 5 anos, nós podemos fazer a restituição tributária. O que passou de 5 anos, se perdeu. Né? Mas o objetivo também da revisão tributária não é só olhar o passado, mas também ajustar agora para ter uma correção e fazer o que é certo daqui para frente, onde também vai gerar uma economia bacana aí para as empresas. E detalhe, né, quando você faz um trabalho de revisão fiscal e você identifica um crédito, automaticamente isso vem no bolso, né, porque eu estou diminuindo o meu custo, né, já sai automaticamente resultado de última linha, vai no bolso do cara, né, e ele é imediato, né, então... Na verdade, acaba sendo o lucro da empresa. Por quê? Porque ele já pagou os funcionários, já pagou locação do espaço, já pagou logística, já pagou o produto, pagou tudo a operação. Então, aquele valor, geralmente, era o que era para estar no bolso do empresário. Né? Então, quando nós entregamos aí o trabalho para os nossos clientes, a satisfação desses empresários é muito grande. Né? Por quê? Porque nós estamos diminuindo o risco, né, tributário, trazendo dinheiro ainda para o bolso, trazendo dinheiro para o fluxo de caixa da empresa. Né? Então, é muito bacana. E o melhor de tudo isso, posso até antecipar, que todo esse trabalho não gera custo nenhum para a empresa. Né? Por quê? A títulos de honorários é somente no resultado, no êxito. Né? Então, em momento algum, o empresário ele vai colocar a mão no bolso para fazer algum pagamento ali de honorários ou alguma taxa ou algo assim. Não, é só no resultado. Então, isso acaba viabilizando o negócio e trazendo aí algo grandioso para os nossos clientes.